Eu sou o Max Aires, em mais uma Acessibilidade Meu Mundo, mais uma vez com o Ilka Brandão e com muita alegria recebendo Dr. Serra. Doutor Serra, muito obrigado pela sua presença. A gente veio aqui para ter aquela conversa gostosa e, né, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui no Acessibilidade Meu Mundo. Boa tarde ao nobre colega e à nobre colega. Eu que agradeço esse convite para poder conversar sobre um assunto de interesse de todos nós. E, primeiramente, eu quero me apresentar. O meu nome é José Ribamar Serra, eu sou juiz auxiliar daqui da capital. Hoje eu estou portando um terno azul com uma camisa de xadrez, quase xadrez não, de quadro branco, com a minha gravata azul. Estou de óculos, sou careca, acabei de cortar o meu cabelo e Pessoal estou novo. com muita honra para comparecer a este recinto para nós conversarmos sobre tema tão relevante para toda a sociedade. Eita, Max, nosso convidado é top. Ele já começou com acessibilidade, percebeu? Eu sou o Max Aires, eu estou de camisa de botão vermelha, calça jeans, cabelo preto, sou branco. A gente vai começar mais uma Acessibilidade Meu Mundo. Doutor Serra, a gente vai começar falando um pouquinho do seu perfil. O senhor veio do interior em 1968, junto com seus pais, né? Qual foi o interior? Eu sou da Baixada Maranhense, mais especificamente do município de São Vicente de Ferre, e eu nasci e vivi até os 10 anos no povoado chamado Mucambo, porque não era na sede, era no povoado. Em outubro de 68, o meu pai provocou o êxodo rural para a cidade de São Luís em busca de estudo para o filho. Ele veio com 7 filhos, uma mulher e uma mãe. Aqui chegamos, nós encontramos várias dificuldades, mas a dificuldade é presente no nosso cotidiano e, graças a Deus, todos os obstáculos foram vencidos e aqueles irmão meu que não conseguiu um curso superior, mas é trabalhador, é profissional, e eu consegui chegar até a magistratura, mas com muito suor, com muita dedicação e em busca daquilo que meu pai se propôs, que foi dar melhores dias de vida para o filho. Doutor Serra, o senhor é o único com formação superior na família? Não, eu tenho eu formado em Direito e a minha irmã também formada em Direito. Os outros não conseguiram, mas todos são trabalhadores, são cidadãos de bem. Pronto. O senhor prestou concurso para a magistratura quando e foi empossado quando e qual foi a sua primeira comarca? Eu sou do concurso de 2003. Foi um concurso muito complicado em função da falta de preparo na minha ótica da própria banca. E aí eu fui reprovado, só para vocês terem uma ideia, a própria banca corrigiu uma prova de civil processo civil e me deu uma nota de 1,96. Eu sabia que aquela correção estava errada, entrei na justiça, passei mais ou menos 8 anos brigando, a justiça determinou a constituição de uma nova banca, e quando essa banca foi corrigir a minha nota, essa nota de 1,96 foi para 8,23. A diferença é um absurdo. Num contingente de 63 candidatos aprovados, eu fiquei no número 13. E eu fui logo, eu ganhei todo o tempo retroativo e eu fui titularizado por antiguidade na comarca de Imperatriz, passei lá 9 anos e 8 meses, e de lá eu vim promovido por antiguidade em outubro de 2020, aonde permaneço até hoje aqui como juiz auxiliar da capital. Doutor, o senhor trouxe uma questão, né, Ilka e pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube, essa questão de falha nas bancas de concursos, né, que há muito eu também passei por isso, porque o senhor sabe que a pessoa com deficiência ela tem uma hora adicional, né? E essa hora adicional na prova que eu prestei da OAB ela não foi respeitada. Quando foi corrigido a prova, erro grosseiro, uma prova que era para dar a nota máxima de 6, a gente fez o recurso,
a Getúlio Vargas não reconheceu, quer dizer, como é falado aqui, eu vejo que não é uma exclusividade das pessoas com deficiência. Há esses erros grosseiros, como o senhor passou, eu também passei. O que o nobre colega está dizendo é uma realidade e é uma realidade triste, porque uma banca de concurso ele não pode querer examinar o impossível de um candidato. O que o candidato deve demonstrar, no meu entendimento, e até aonde eu conheço, é que o candidato conhece daquela matéria. Ou seja, se você for fazer um exame nacional da OAB, então você tem que demonstrar que você está preparado para ser um advogado. A comissão, seja qual for, não pode exigir do candidato. Além disso, na magistratura, um exemplo disso que você falou, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um Estado de São Paulo que todo ano faz concurso para a magistratura e 99% fica reprovado. Eu não acredito que nesse mundo de concurseiro no Brasil todo, 99% dos candidatos ficam reprovados. Então, o que está errado, na minha ótica, é a maneira de avaliar. Sim. Nós temos que avaliar o candidato de acordo com o que ele demonstra o seu conhecimento. E todos os candidatos, salvo as exceções, que vão para um concurso desse, ou da OAB, ou da magistratura, ou qualquer outro concurso público, ele está bem preparado e deve ser avaliado de acordo com as suas condições de conhecimento. Doutor Sérgio, então o senhor conclui, né, que essas falhas elas são corriqueiras dentro dos concursos em si. Lamentavelmente, pelo que eu acompanho, lamentavelmente, essa é uma realidade e eu entendo que deva ser mudado essa realidade. Uma banca de concurso não pode exigir do candidato o impossível para poder ter uma nota boa. Ele tem que exigir o conhecimento. E se o conhecimento foi demonstrado, ele tem que avaliar de acordo com o que manda a pedagogia. Doutor Serra, por exemplo, eu tenho problema de coordenação motora. Como é que a vez que eu prestei, como é que a gente não pode usar óculos, tá? Então, a gente não pode usar óculos. Então, eu tinha que ter uma leitora e eu tinha que ter uma transcritora por causa da minha coordenação motora. A mesma que lia era a mesma que transcrevia. Então, eu perdia muito tempo. Né? Quer dizer, primeiro, foi injusto, né, a minha concorrência com os outros candidatos, né? Que eu perdia tempo porque a mesma que lia era a mesma que transcrevia e eu não tive o tempo o tempo o tempo que sim, nessa oportunidade. Mas depois deu certo. Entendeu? Então a gente fica aí, diz que ficou 8 anos lutando na justiça para conseguir um direito líquido que era seu. E voltando ainda naquela sua pergunta sobre o seu exame da OAB, que a OAB não respeitou o seu horário de 1 hora a mais, a OAB errou. Porque se tem 1 hora a mais, a OAB ou qualquer outra instituição que submeta uma pessoa portadora de necessidades especiais a um concurso, ela tem que respeitar. E aí o nobre colega deveria ter questionado isso na justiça para poder repor essa sua hora. Nós estamos... Nós questionamos, inclusive o que eles dizem é que no requerimento eu não disse isso. Lógico, se eu já disse no próprio laudo que eu tinha essa limitação, lógico que era para ser cumprida, né? E a gente mostra aí um total descaso com toda a população, como foi com o senhor, que não tem nenhuma deficiência visível, mas sofrer da mesma injustiça. Né? E um outro caso também que você perguntou, que agora fazendo um comentário, quanto à sua prova que você ficou rodeada de outras pessoas. Claro que a pessoa para ajudar é uma pessoa, tem que ter em determinado lugar, mas a pessoa portadora de necessidades pessoais, ela precisa da sua autonomia. Então, se você tem condições de fazer uma tarefa sozinha, sem o auxílio de alguém, até porque muitas das vezes o auxílio atrapalha. Porque uma diz uma coisa, outra diz uma coisa, e num concurso você tem toda uma lógica de raciocínio já formada no seu cérebro. Então, essa autonomia... Rapidinho, só para contribuir,
por exemplo, aí tinha o transcritor, chegava e dizia assim, olha, essa vai almoçar agora. Olha, Aí já tinha outro raciocínio quer dizer, diferente. não tem como, não tem como. Então um procedimento deste viola diretamente os direitos básicos de uma pessoa portadora de necessidade especial, porque a autonomia é um dos princípios básicos e elementar. Então, se você está fazendo uma prova, se você tem condição de responder, seja desta forma ou daquela, a instituição tem que lhe dar essa liberdade, porque é um direito seu. E por então, isso na hora cobrar mais também, né, doutor? Isso. Poder... Aí, na hora que a instituição lhe tira, está ferindo o seu direito. E isso não pode. Então, ou pelo menos não deve ocorrer. Não deve ocorrer. E a gente pede aqui no ar mais atenção, tanto da banca organizadora, como da própria OAB com a gente, que tem essa questão de deficiência, para que a gente possa ter êxito. Né? É um desafio muito grande para nós. Sim. Né? E isso é um dever do Estado e da sociedade e de todas as instituições, dar condições de igualdade a todos. Porque a pessoa que tem alguma deficiência, portadora de deficiência especial, ela é uma pessoa capaz como qualquer outra. Ela tem direitos e deveres e obrigação. Então, a OAB ou qualquer outra instituição que faça um concurso não pode ficar limitando sob pena de estar violando esse direito. Agora, aquela pessoa que se senta violado o seu direito, ele tem direito de questionar. A justiça está lá no artigo 535. Ameaça ou violação do direito dá o acesso à justiça. Por quê? Porque você é um cidadão portador de direitos, de deveres e obrigações. E isto, a sociedade como toda tem que lhe dar as condições plenas. Eu volto a dizer, autonomia. Você tem que ter autonomia de fazer da sua vida o que você entender. Seja você uma pessoa com portador de necessidades especiais, ou seja uma pessoa não portadora de necessidade especial. Doutor Céu, agora vamos falar de vinho, de bebida, né? De bebida. O que o senhor tem a falar sobre essa questão da contaminação, né, por substâncias, né, nos vinhos, bebidas destiladas? Um assunto bem atual, né? Um assunto bem atual. Qual é a penalidade, né, na legislação penal para quem comete esse tipo de crime? Olha, eu particularmente não bebo. Nós somos dois. Assim, por questão de saúde. Eu já bebi, mas hoje eu não bebo por questão de saúde. Agora, quanto a esse caso específico, isso é de uma condenação. Porque várias pessoas estão morrendo, né, agora doutor? mesmo no jornal hoje, antes que eu vim para cá, tinha uma empresária, que foi a um bar num dia, num happy hour, tomou lá uma cuba e tal, e ela simplesmente está cega. Quer dizer, isso não pode se admitir no meio empresarial. Só que este não é meio empresarial, isso é o meio criminoso. E o Estado deve reagir de forma exemplar. Por quê? Porque essas pessoas estão se preocuparam só com o lucro, mas não se preocuparam com a vida do cidadão. Tem um menino, inclusive jovem, a mãe disse que ele perdeu a visão e está em coma irreversível, várias outras pessoas que já morreram. Então, o Estado tem que agir de forma exemplar para que fato dessa natureza não venha a ocorrer amanhã ou depois. O que o senhor acha que hoje, para melhorar essa fiscalização, para que isso diminua ou não ocorra, que não tem que ocorrer? O problema também é a fiscalização, porque essas bebidas estão sendo vendidas há muito tempo. Agora foi que deu esse problema, porque qual é o problema do Estado? Pelo menos que eu conheço no Brasil, é que só toma providência depois que ocorre a situação. Nós tivemos um caso recentemente aí sobre lavagem de dinheiro. Correu rios e rios de dinheiro pelo Banco Central e o COAF não tomou conhecimento. As autoridades monetárias disseram que agora que vão criar um mecanismo para poder fazer essa fiscalização. Então, o Estado tem que ser mais presente e tem que fiscalizar mais. Não pode deixar para fiscalizar depois que a coisa acontece, depois que morre pessoa, depois que pessoas ficam inválidas. E aí? Quem é que vai pagar esse prejuízo? É um prejuízo
que a vida é só uma e nenhuma indenização do mundo Não vai, vai pagar. Eu quero até citar pagar, aqui o caso do nosso ministro público, tá? Do nosso ministro Flávio Dino, que entrou com uma ação com o hospital do filho dele, do filho né? e saiu vencedor, né? Por uma negligência médica. Nem toda indenização vai pagar a dor Tanto que ele disse que do vai ministro doar, né? e do pai, tanto que ele vai fazer uma doação. Ele ainda não doação. disse qual é a Instituição. instituição, mas nenhuma indenização no mundo vai cobrir um dano de uma vida. Nenhuma indenização. O que nós temos que ter é a prevenção para evitar o dano maior, seja ele qual for. Porque o dano na pessoa, geralmente não. Todo dano ele tem uma consequência, e a consequência pode ser drástica, como no caso. Nós temos pessoas mortas, nós temos pessoas cegas, nós temos pessoas que não têm condição de se locomover, e eram pessoas boas, pessoas novas, pessoas produtivas, como essa senhora empresária, que ela está se adaptando a tudo porque ficou cega. Então não pode acontecer. E isto é falta de fiscalização pelo Estado. E quando eu digo Estado, são as três esferas: União, Estado e município, que não faz a fiscalização devida como deveria fazer. E quer fazer uma pergunta Sim. pro doutor? Doutor, falando de justiça, né, que nós estamos aqui, levando aqui para a justiça também atual, como é que o senhor vê, assim, como é que eu posso falar? Como é que o senhor enxerga esse acesso à justiça hoje no Brasil? A população, Olha, os cidadãos? o acesso à justiça, Como é que tá? como diz a Constituição, artigo 5º, 35. Se houve ameaça ou violação do seu direito, você tem que procurar o órgão estatal para poder fazer a reparação. Qual é esse órgão estatal? É a Justiça Brasileira, nas suas esferas federal ou estadual. Agora, o que está havendo e sempre houve um pouco, até que na minha visão essa atitude do Poder Judiciário vai de encontro com esse acesso à justiça em termos do pagamento das custas processuais. Porque existe casos, e são vários casos, que a pessoa, mesmo necessitada, ela é obstada a ter uma gratuidade da justiça logo de primeiro plano, porque a Lei 1060/50, e agora reformada parte dela pelo CPC, diz que a declaração da parte dizendo que não tem condição de pagar já é suficiente. Basta assinar a declaração, eu não preciso provar. Não é assinar a declaração, basta você afirmar a declaração. Peço a justiça gratuita porque não tenho condição de pagar em prejuízo do meu sustento da minha família. Isso já basta. Mas, lamentavelmente, existe autoridade que manda intimar a parte ou para comprovar por meio de carteira assinada, de contra-cheque, por de renda, ou juntar uma declaração escrita. Ora, se eu já estou dizendo que eu não tenho condição de pagar, eu ainda vou declarar por escrito o meu estado de pobreza. Isto é uma indignidade. Um juiz que se comporta dessa maneira, me parece que ele não está sendo bem cauteloso no seu dever de ofício. Agora, inclusive sobre esse tema, semana passada saiu um repetitivo que estava lá no STJ, e o STJ foi bem claro. A declaração da pessoa que pede assistência judiciária já é o suficiente. Se houver casos que o juiz faça uma análise subjetiva de que realmente ele tem condição, ele pode fazer uma intimação para ele provar. Eu vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos. Uma pessoa que vai à justiça e diz: brasileiro, solteiro, aposentado. Só pela presunção da qualidade profissional dele, que é aposentado, você já vê que ele não tem condição de pagar. Agora, se essa uma outra pessoa disser: brasileiro, casado, magistrado, em tese, se pressupõe que o magistrado tenha condição de pagar. Se o juiz achar por bem, pode mandar intimar o magistrado para comprovar. Mas, muitas das vezes, o fato de você ser magistrado e o fato de você ter uma posição social não quer dizer que você tem liquidez financeira. Porque o que é que viabiliza a concessão? O que é que viabiliza a concessão da assistência judiciária? É o estado de necessidade no momento do pedido. Porque, às vezes, eu sou magistrado, eu tenho um salário bom, mas eu estou endividado.
Então, Sim. a justiça, o Estado não Perfeito. pode negar o meu direito a acesso à justiça Entendi. por falta de pagamento de uma custa processual. Por exemplo, doutor, só para Interessante, né? trazer um esclarecimento, por exemplo, o funcionário público tem um salário legal, como o senhor falou, mas ele tem o plano de saúde para pagar, tem uma prestação de casa que não Consignado, sabe, 2, 3. três, Tem filhos, tem filhos. colégio, Então, tanta coisa. tem as suas necessidades, a qual aquele salário Naquele momento né, não permite não ele pagar. permite. E sobre esse exemplo cobre, né? sobre esse exemplo que tu deste, eu vou te dar um exemplo mais pitoresco. Teve um desembargador no estado de São Paulo que ele pediu assistência judiciária e foi negada no primeiro grau, no tribunal, foi para o STJ. E ele provou que, apesar dele ser desembargador do estado de São Paulo, o maior tribunal do país, ele não tinha condição de pagar porque ele estava exatamente nessa situação, endividado. O que foi o que o STJ fez? Mandou conceder a assistência judiciária. Então, a assistência judiciária é quando você está em estado de necessidade. E nós temos que saber o que é condição financeira, condição econômica e liquidez financeira. A liquidez financeira é poder, é dinheiro em mãos. Eu tenho, vou pagar e pronto. Mas às vezes eu tenho condições econômicas, eu tenho vários patrimônios, mas não tenho dinheiro. Às vezes eu tenho condições econômicas, ou seja, eu tenho crédito a receber, mas não está na minha mão. Liquidez financeira, o dinheiro está na minha conta, eu vou e pago. Então você tem que fazer essa análise. E por que eu digo isso? Porque eu também, lá no início do meu estudo, eu fiz contabilidade, técnica de contabilidade. E tudo isso lá a gente estudou fazendo a diferenciação do que é uma situação financeira. Interessante essa sua Já outra... pegamos uma aula, né? Essa outra face que o senhor trouxe aí, né? Adorei. Então, né? Muito esclarecedor. Esclarecedor. O homem também entende de número, né? Obrigado. Doutor, vamos trazer aqui um pouquinho para nossa capital, né? A gente conversava em off dessas situações de greves, de situações dos ônibus urbanos do nosso município que não tem a condição para o idoso, para a pessoa com deficiência. Coloque um pouquinho isso para a gente aqui no ar, para quem está nos assistindo. Olha, eu tenho acompanhado esse problema dos nossos ônibus especificamente, inclusive principalmente pelas greves, né? E, lamentavelmente, o transporte público São Luís também deixa muito a desejar quanto à acessibilidade para todos. Inclusive eu, que já sou idoso, ainda eu não uso ônibus, gostaria até de usar. Eu digo para minha mulher que no passado, quando eu cheguei aqui em 68, 79, a família tinha um hobby de passear à tarde de ônibus, e isso meu pai e minha mãe se cansou de fazer. Olha, vamos dar um passeio, vamos dar uma volta lá. Hoje não se pode por causa da segurança. Mas a segurança em termos da criminalidade. Sim. Mas a segurança em falta da acessibilidade. Então os ônibus hoje, pelo menos o que eu já vi várias reportagens, não tem a condição que deveria ter quanto à acessibilidade para as pessoas exercerem o direito de ir e vir. Ou seja, uma pessoa portadora de necessidade especial, vamos dizer, um cadeirante. O cadeirante não precisa submeter a um ato vexatório e indigno de duas pessoas lhe carregarem para poder ele entrar no ônibus. Tem que ter o elevador para ele entrar e sair com a sua própria autonomia. Nós já falamos ainda há pouco sobre autonomia. O portador de necessidade especial ele tem que ter a sua autonomia para toda a vida. Sim. E aqui nós não temos. Outra coisa que eu já vi também reclamações na imprensa, na televisão, é que muitos motoristas, quando olham o cadeirante, simplesmente não para. E diz que não está funcionando. E diz que não está funcionando. Não tá funcionando. Agora, qual é a culpa? A culpa, isto aqui, é do município. Por quê? Porque todos nós, inclusive o cidadão idoso e o portador de necessidade especial, paga imposto, e esse imposto é revestido para pagar parte da passagem para as empresas, para as empresas reverter em serviço de qualidade que não tem. Doutor Serra, e eu queria assim fazer uma contribuição que o senhor está dizendo, tudo para a pessoa com deficiência é caro. E difícil. E eu tenho autoridade para falar de uma situação que o processo é meu, o processo é público, isso diz assim, né, dá volta, né? Eu já até falei isso em outro episódio,
em um determinado tempo, eu fazia um trabalho voluntário no Hospital do Câncer. E aí a pessoa que me acompanha, hoje bora dar uma volta de ônibus. Bora? Foi, bora. Passou o primeiro ônibus. Não, a rampa não tá funcionando. Segundo Não ônibus. parou. Não, parou e disse que não tava funcionando. Segundo, não tá funcionando. Terceiro, não parou e disse assim. Aí quando chegou outro ônibus, disse assim, quantos ônibus vocês têm hoje? Nós temos 3 ônibus. Eu digo, então, eu não vou conseguir... Porque nenhum está funcionando. Eu não vou conseguir não vai ser embarcar. Nós entramos, através do meu patrono, na época, já tem alguns anos, com uma ação no juizado. No 9º juizado, vou falar porque é público, tá? E a magistrada que eu creio que até hoje responde, disse que aquele tipo de serviço era um serviço de importância média. Média para ela, porque ela consegue subir e descer. Para mim não é porque eu não conseguia subir e descer e condenou a empresa em R$1.500, não pelo valor, mas aí qual é o efeito? Eles vão continuar fazendo quando tiver esse tipo de decisão aí que não melhora a nossa qualidade de vida. Olha, eu digo sempre, e enquanto eu estiver na magistratura, eu vou continuar dizendo, não existe causa de porte média e não existe causa de menor valor. Eu hoje estou no juizado, eu passei quase 2 anos no 12º juizado aqui no João de Deus, passei 1 ano e pouco no primeiro juizado lá de Ribamar, agora estou até 2ª ordem no 14º juizado e até o dia 23 eu estou aqui no 14º, até 2ª ordem, no 10º até o dia 23. Então, para mim, quando as pessoas chegam, não, doutor, porque a minha causa é de pequenas causas. Aqui não tem pequenas causas. Aqui tem uma causa. Sim. Aqui tem uma causa que tem importância para o cidadão. Sim. Então, eu tenho que tratar uma causa de 1 centavo tudo igual, com né, o mesmo doutor? valor que eu trato uma causa de 1 bilhão na 2ª Vara Civil de Ribamar, que eu estou respondendo lá. Excelente. Então, eu não tenho que diferenciar o direito do cidadão. O direito é igual para todos. Sim. Agora, quem vai julgar a importância do direito é aquele detentor do direito e não eu, como magistrado. Então, eu jamais direi, e acredito que magistrado não deve se comportar dessa maneira, dizer para o cidadão que a sua causa é de médio, pequeno ou grande porte. Não. É a causa que foi submetida a julgamento e o magistrado tem o dever de julgar de acordo com o que está sendo discutido. Falando um pouco, fazer uma pergunta, o senhor disse que está nos juizados. Hoje, os juizados é por público, tá? Estou fazendo essa pergunta. Hoje, o cidadão comum, até armando sem advogado, ele pode entrar sem advogado com até quantos salários mínimos? Continua ainda em vigor, na Lei 9.099, até 20 salário mínimo ele pode entrar, ou ele pode fazer o termo de reclamação via online, que já tem, ou ele pode comparecer e faz a reclamação. Agora, se houver recurso, não. Aí a lei diz que a assistência do advogado é obrigatória. Obrigatória. Perfeito. Hoje o senhor considera que os juizados eles têm feito mais acordos? Não, lamentavelmente, isso é uma tecla que eu bato muito. Eu convivo com acordo desde há muito tempo. E de forma específica do juizado, eu até falei essa semana, eu convivi, hoje o juizado especial civil, ele é derivado do juizado de pequenas causas que foram criados em 84. Em 1990, o Tribunal de Justiça implantou o sistema de juizado especial de pequenas causas, que era ao modo hoje do Sejus. Ou seja, o cidadão ia sozinho, ou com o próprio advogado, fazia a reclamação. Sim. E fazia-se a audiência. Se houvesse acordo, o juiz homologava e tornava-se um título judicial, um título executivo judicial. Se não houvesse acordo, aí a parte ia para a justiça comum, como hoje é lá no Sejus. Então, desde 84, eu convivi muito tempo com a Justiça de Trabalho, que lá a conciliação funciona e aqui não funciona. O Código de 73 já trazia, lá no seu artigo 125, uma conciliação, mas era pro forma. Já o Código de 2015 trouxe a conciliação como obrigatória.
em todos os setores da justiça. A primeira audiência tem que ser de conciliação. Por quê? Porque o Código de 73, ele foi inspirado no Civil Law do direito romano. E o de 2015 foi no Common Law do direito americano. Só que nós copiamos, mas não praticamos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, 90% das contendas são resolvidas no acordo. E aqui, 90 e poucos por cento é na justiça. Então, o acordo, pelo menos aonde eu tenho vivenciado, ele não está sendo feito como deveria ser feito e pelo privilégio que o Código de 2015 deu. Doutor Sayá, aproveitando essa deixa, uma pergunta, quando, por exemplo, a composição do acordo, uma parte chega e diz assim, olha, eu não quero compor o acordo, eu não quero conciliar, eu quero que o processo siga. Mesmo com a negativa de uma das partes, necessariamente essa audiência de conciliação ela tem que acontecer? Pronto, respondendo a sua pergunta quanto ao acordo se uma das partes não quer. Existe aquele ditado popular que quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, apesar do Código de 2015 trazer a obrigatoriedade de não se fazer audiência de conciliação quando os dois manifestarem esse desejo, eu entendo que o Código pecou. Porque eu recebo muitas petições que a parte ré ou a parte autora já diz eu não tenho interesse na audiência de conciliação, o que é lamentável. Porque a conciliação veio para resolver o problema de maneira mais rápida e para atender às necessidades dos dois. Mas se uma parte me diz que não quer, eu não marco a audiência de conciliação. Agora, no juizado, há uma obrigatoriedade, porque aí nós estamos lá na Lei 9.099, que é a primeira audiência de conciliação, e se houver necessidade, se faz audiência de julgamento. O acordo, ele é uma manifestação de vontade, ou seja, a parte tem que estar disposta a fazer esse acordo de forma deliberada e de forma consciente. A justiça, por meio do Estado juiz, não pode obrigar a nenhuma das partes a fazer acordo ou deixar de fazer, sob pena deste ato ser nulo. Aí, respondendo de forma resumida e clara, se uma parte pede para não fazer audiência, eu entendo que o juiz não deva marcar audiência de conciliação, porque é uma perda de tempo. E, doutor, o senhor estava falando para a gente, comparando aqui, né, Brasil com os Estados Unidos, que os Estados Unidos, eles gostam muito de fazer logo esse acordo, e por isso são logo sanadas os problemas, as causas. Por que o senhor acha que no Brasil a consciência assim é diferente? É a cultura brasileira. E aqui nós temos duas culturas. Em 1940, eu ainda não era nascido, mas eu sei disso pelo estudo, foi criado a CLT e a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, nessa época, não era a vara do trabalho, era a junta de conciliação e julgamento. Era um juiz togado, acompanhado de dois vogais, um representante do patrão e outro do empregado. Então, a cultura da Justiça do Trabalho, desde quando ela nasceu, foi cultura de acordo. Tanto que na Justiça do Trabalho, ainda hoje, vigora a cultura do acordo. Se faz um número muito grande de acordo da Justiça do Trabalho. Enquanto na Justiça Comum, não se tem essa cultura do acordo. Mas por quê? Porque a Justiça dos Estados Unidos é uma justiça muito cara. Se o cidadão na Justiça dos Estados Unidos não quiser fazer acordo, ele vai para a Justiça, que é o direito dele. Sim. Agora, ele vai pagar caro. Aqui na Justiça do Brasil, ele chega no Supremo sem pagar nada. Pede assistência judiciária, tanto para o autor como para o réu. Sim. E para os grandes grupos econômicos, litigar é lucro. Por quê? Porque o Poder Judiciário, de uma certa forma, e aqui eu não tenho nenhum medo de falar, principalmente nos danos morais, o dano moral do cidadão não é dano moral, é dano imoral em razão da quantificação das condenações. E isto faz o quê? Proporciona os grandes grupos econômicos a violarem o direito do cidadão, porque não é punido como deveria ser punido. Porque qual é tem 12 requisitos básicos do dano moral. Primeiro, trazer momento de alegria para o ofendido. E segundo, ter efeito pedagógico para o ofensor. Eu lhe pergunto,
Se você tem o seu nome negativado, você é uma pessoa de bem, paga suas contas em dias, aí você tem um crédito negado, você passa vergonha. Aí você vai à justiça e essa justiça lhe dá uma indenização de R$ 1.000. Isso é indenização de dano moral? Não, isso é indenização de dano imoral. Isso agride a personalidade da pessoa que foi ofendida de maneira gratuita. Pronto. Tire uma dúvida para nossos telespectadores do YouTube. Muitos magistrados, eles pedem comprovação de endereço, atualização, pede comprovação do endereço através de uma conta, seja lá de luz, de água. Isso está previsto na lei? Está previsto na lei? Olha, eu não peço. E quando eu era advogado, eu fui advogado por 22 anos e convivi dentro do escritório de advocacia por 33. Eu entrei nesse escritório de advocacia como contínuo e saí como juiz de direito. Então, o juiz que pede isso, ele está abusando do seu direito. Lá no processo comum, lá no artigo 319, lá tem os requisitos da petição inicial. E lá não diz comprovante de endereço regularizado, atualizado em nome do autor, não tem. Lá na Lei 9.099, nenhum dos artigos, e de forma específica o artigo 4, não diz. E se não tem lei que exige que o cidadão tem que apresentar comprovante de residência, qualquer determinação é abusiva e inconstitucional, porque lá o artigo 5º, 2 diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Se não tem uma lei que me diz isso, por que eu vou dizer? Então, o que é que acontece? E isso não está lá no direito civil das pessoas naturais. Então, a petição inicial tem que ter o quê? A qualificação civil das pessoas, que é nome, sobrenome, profissão, identidade, CPF e endereço. E outra coisa, o Estado, ele tem que ter a pessoa de boa fé. Eu não posso considerar um autor ou um réu ou qualquer pessoa que participe do processo como pessoa de má fé. Se essa pessoa está me dizendo, vamos supor, no caso que eu estou agora no juizado, aqui no 10º juizado, se a pessoa me diz que ela mora no Turu, eu tenho que acreditar pelo princípio da boa fé. Aquela pessoa veio à justiça procurar um socorro nos termos do artigo 5º, 35 da Constituição, me dizendo a verdade, até porque está lá no Código de Processo Civil que as partes têm o dever de dizer a verdade. Agora, se a outra parte comprovar de que ele não mora lá no Turu, ele mora na Coab, aí ele usou de má fé e o Estado tem como puni-lo. Então, eu não tenho que trazer o cidadão como uma pessoa de má fé. Então, a pessoa, se tiver algum magistrado que faça exigência, ele está fazendo de forma ilegal. Pronto. E até hoje existem as intimações via WhatsApp. Mais uma razão, porque hoje, inclusive, está tudo eletronicamente. E outra coisa, existe também um repetitivo lá no STJ, está com vista sobre esse tipo de coisa. Tinha o da assistência judiciária, que já foi resolvido semana passada, onde ficou consignado lá no tema que o juiz deve se ater à declaração da parte de não ter condições de pagar. Só em eventual caso ele pode mandar comprovar. Mas também tem um repetitivo, dentre outros, se o juiz tem esse poder de mandar intimar a parte para juntar comprovante de renda atualizado em seu nome. Então, Serra, para a gente encerrar o bate-papo muito gostoso, né? Mas vou trazer o senhor aqui ano que vem para a gente só falar um pouquinho dos juizados. Bora lá. A gente já combinou aí um off. Isso. Mas antes disso eu vou fazer um bate-bola. Doutor Serra para doutor Serra. Para doutor Serra, é sempre doutor Serra e um servidor público à disposição do público. Time do coração. Eu torço pelo Flamengo. Sou vascaíno, viu? Não, tudo bem. Nós somos Flamengo, né, doutor? Amor da vida. Olha, amor da vida
ainda é a minha mãe e segundo a minha esposa. Acessibilidade, pessoas com deficiência nesse meu mundo. Nós temos que trazer isso como uma realidade e nós temos que resolver de uma maneira por toda e dar o poder a essas pessoas, o poder da autonomia e o poder de ir e vir sem nenhum obstáculo. Gente, foi um prazer muito grande estar recebendo Maravilha, né? Dr. Adorei Serra, aqui. assim, um cidadão Bate-papo. para um magistrado. Foi um prazer grande, de muito esclarecimento. A gente vai trazer outras vezes. Ano que vem a gente já está pré-agendado aí para falar só sobre Lei 9.099. Um grande abraço. Esse é meu mundo, acessibilidade é meu mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço por esse convite, eu fiquei honrado em vir a esta casa para poder batermos esse papo e conversarmos sobre assunto de interesse relevante de todos nós. Porque a acessibilidade ela é de interesse do Estado, das instituições e do cidadão. Todos nós temos esse dever de nos imbuirmos para resolver esse problema que, lamentavelmente, ainda não foi resolvido. O senhor tem rede social? O senhor quer deixar aí? Não, eu não tenho rede social porque eu ainda sou muito conservador. Mas eu tenho WhatsApp, se eu vou deixar e você pode mandar pelo WhatsApp. Então, de nada, estarei sempre presente para qualquer eventualidade e qualquer convite para vir a esta casa. Encerramos mais esse episódio com oferecimento de Tours Brindes, Viva la Vida Bartender. Ilka, vai lá. Vai lá. O que tu passou pra mim era outra coisa que eu ia falar. Não, os patrocinadores, para te me ajudar. Facam, obrigado. Obrigado. Facam, Pizza One. E Espada Leila. A gente fala. Já foi todos. A gente falha. E... Pessoal, obrigada aqui pela atenção de vocês, tá? Sigam aqui Acessibilidade em Meu Mundo, que a gente vai estar trazendo convidados sempre aqui com bate-papo maravilhoso. Até a próxima.